Pessoal, tudo bem? Aqui é o professor de História de vocês, Matheus. Para vocês não morrerem de saudade da minha aula de História, estou aqui juntamente com a escola elaborando uma série de videoaulas para podermos revisar o conteúdo. Até o momento, nós vimos a Revolução Inglesa e o primeiro capítulo sobre a Revolução Industrial. Agora, numa aula mais curtinha, nós vamos ver os reflexos sociais, os impactos sociais que foi a Revolução Industrial no mundo. Então, lindinhos, a primeira coisa que o livro faz de vocês, ele separa os aspectos econômicos e sociais. Na verdade, não são separados. Na verdade, foi um recurso para vocês entenderem melhor. Mas lembrem-se, todas essas medidas econômicas, elas estão totalmente ligadas às forças sociais e os reflexos que isso causa na vida das pessoas. Então, olha só, nós vimos na aula passada o surgimento da maquinofatura. E vimos que a maquinofatura, ela inaugura o surgimento do proletariado. Eu gosto quando eu sei explicar o significado das palavras, Proletário significaria prole, filhos, tário de proprietário. Então, proletário ele não tem nada mais a não ser seus filhos. Para fazermos uma tradução melhor desse termo, tendo em vista o contexto da Revolução Industrial, proletário seria aquela pessoa que nada mais possui a não ser a sua força de trabalho. Ué, professor, o que isso quer dizer? Se você não tem as terras, as máquinas, as fábricas, então se você não tem os meios de produção da sua sobrevivência, então o que você vai fazer? Vender a sua força de trabalho em troca de um salário, que é computado por horas de trabalho. Então, o que nós vemos? O proletário ele vai ser os primeiros operários, ou seja, os operadores das máquinas da Revolução Industrial. E uma coisa interessante, como vai surgir as máquinas, nós iremos ver que a primeira indústria que surge, primeiro a máquina a vapor, obviamente, mas a primeira indústria é a indústria têxtil, de produção de tecidos. E isso é algo muito interessante. As primeiras terras do cercamento elas foram destinadas à criação de ovelhas para produzir lã. Mas, com o surgimento das máquinas a vapor e o seu aprimoramento, se torna mais barato e conveniente a produção de tecidos de algodão. Então, a Inglaterra, como ela era a grande rainha dos mares, ela vai começar a usar o mercado consumidor que ela desenvolveu, por exemplo, nas Américas, para abastecer de algodão. E aí nós vamos ver o quê? O Texas, por exemplo, e recomendo aquele filme 12 anos de escravidão, para vocês entenderem melhor, ele vai ser o maior... e juntamente com o Maranhão, aqui no Nordeste do Brasil, os maiores oferecedores de matéria-prima de algodão para as indústrias fabricarem os tecidos ingleses, que vão comandar todo o mercado mundial até, por exemplo, primeiras décadas do século XX. E aí nós vamos ver o quê? As principais consequências econômicas que isso trouxe. Primeiro, um aumento drástico da produção, porque vocês viram que a máquina ela produz em massa e em série, ao contrário do trabalho artesanal, que não produz em série nem em massa. Segundo, uma divisão do trabalho que nós já discutimos. Antes, se o artesão ele tinha condição de preparar todo o trabalho, conhecimento, a posse de todas as ferramentas em matéria-prima e ele vendia a mercadoria por si só, agora o trabalhador ele não possui a matéria-prima, não possui as ferramentas ou as máquinas e logo ele não tem o conhecimento total da produção da mercadoria. Então ele vai receber em troca não a mercadoria que ele produz, e sim o salário, relações assalariadas de trabalho. E com isso não vai ter só uma divisão do trabalho na fábrica. Vai acontecer algo que os economistas chamam de divisão internacional do trabalho. E o que seria divisão internacional do trabalho? Seria como que os países agora, na ótica da Revolução Industrial, vão vender os seus produtos. Então, por exemplo, o Brasil, na divisão internacional do trabalho, ele vai ser responsabilizado por produtos de origem rural, algodão, café, açúcar. Então ele produzia mais tarde a borracha, com a segunda fase da Revolução Industrial, com a indústria automotiva. Então, o Brasil ele vai realocar nessa posição um papel secundário. Então, por exemplo, e esses países secundários na divisão internacional do trabalho vai ter a seguinte característica: eles exportam mercadorias de um baixo teor tecnológico e de trabalho inserido, por exemplo, produtos naturais ou algodão, e os países industrializados que vão estar na hierarquia maior de divisão internacional do trabalho vendem os produtos industrializados. Seria aquela mesma coisa, exportamos o silício e compramos os microchips dos celulares exorbitantemente mais caro. Então isso seria a divisão internacional do trabalho. Mas também temos outras consequências.
Primeiro, que podemos mencionar que é importante, uma redução do preço das mercadorias, por causa da produção em massa. E também, juntamente com isso, todas essas consequências econômicas, vamos ver o surgimento do capitalismo. E isso é interessante o que seria o capitalismo? Capital não é a mesma coisa de dinheiro, né? Por exemplo, o meu salário eu recebo em dinheiro. Mas o que seria o capital? O capital é o dinheiro que provém do lucro. Mas como que o lucro provém na sociedade capitalista industrial, como que nós estamos estudando aqui? O lucro ele vem a partir da organização da exploração coletiva do trabalho. Então, por exemplo, um trabalhador que recebe seu salário de uma fábrica, ele não recebe capital, ele recebe dinheiro, fruto das suas horas de trabalho. Mas, por exemplo, um gerente, um diretor, o dono da fábrica, ele não recebe um salário, ele não recebe um dinheiro, ele recebe um capital, porque a origem daquele lucro está na organização da exploração do trabalho daqueles funcionários da fábrica. Então, o que seria capitalismo, capitalismo? Ismo, né, igual a gente viu feudalismo, ismo significa um modelo de organização da sociedade. Então, um modelo de organização da sociedade pautado no capital, ou seja, aqueles que organizam a exploração do trabalho detêm o poder político e econômico na sociedade. Então, a Revolução Industrial ela vai dar origem ao capitalismo. Isso não significa que a burguesia já não existia antes, em que alguns elementos do capitalismo, como relações de trabalho assalariada, já não existiam, mas esses elementos eles só vão se sobrepor e organizar um sistema social com a Revolução Industrial. Então, por isso, a leitura ao qual eu acho mais correta é que o capitalismo só surge com a Revolução Industrial. Mas e as consequências sociais que nós podemos citar disso? Várias, principalmente a urbanização. Não existe industrialização sem urbanização. A Revolução Industrial ela é um fenômeno urbano das cidades, porque ela precisa de um trabalho de massa, ela precisa de transportes, por exemplo, ferrovias, navios, ferrovia, uma invenção da Revolução Industrial, para poder escoar suas mercadorias. Então, a industrialização é um fenômeno urbano. Consequentemente, um fortalecimento da burguesia, que desde a Revolução Gloriosa já era uma classe política fazedora de leis e direitos. Você vai ter também uma separação entre capital e trabalho gerada pela divisão do trabalho. E por fim, né, isso vale mencionar, a situação dos trabalhadores. Vocês viram comigo que a lei dos cercamentos ela gerou uma expulsão em massa dos camponeses do campo. Alguns, isso não significa que todos foram expulsos. Alguns vão conseguir arrendar terras, outros vão conseguir se manter. Né? Isso não foi um processo abrupto, radical de uma vez. Ela durou 2 séculos. Então essa galera que perde sua terra, perde sua situação de sobreviver, eles vão encontrar péssimas condições de moradia na cidade. Por exemplo, casa sem saneamento básico, sem água encanada, sem banheiro. Né? Você tinha fossas, você tinha esgoto em ruas públicas, e isso vai gerar muitas doenças respiratórias. Vamos lembrar que a tuberculose foi uma das doenças que mais mataram no século XIX, exatamente pelas condições de trabalho. As fábricas não tinham circulação de ar, não tinham um ambiente sanitário, e também pelas moradias, que tinham péssimas condições sanitárias de habitação. Então, além disso, você vai ver o quê? O trabalho infantil. Né? E uma coisa interessante para os industriais, o Thompson até argumenta que o trabalho infantil era a principal guloseima dos industriais, porque eles recebiam 1/4 de um salário de um homem. Então o salário já era baixo, o homem ganhava um salário, a mulher metade de um salário, e a criança 1/4 de um salário. Ao ponto em que as indústrias têxteis eram indústrias majoritariamente femininas e infantis. E dentro dessa fábrica, além de jornadas de 14 a 16 horas de trabalho diário, sem descanso remunerado semanal, você tinha uma série de castigos. O Thompson, no livro A Formação da Classe Operária Inglesa, ele enumera, por exemplo, várias consequências na saúde dos trabalhadores. Ele mostra documentos da época que mostra que meninas que trabalhavam a partir de 4, 5 anos de idade, tinha um ditado que aprendeu a andar, aprendeu a trabalhar, ou seja, você já ia para a fábrica trabalhar, elas desenvolviam uma calcificação na ossatura da pélvica, né? Porque a ossatura da pélvica ela não expandia quando ela engravidava, então acontecia uma série de abortos espontâneos gerados por essa deformação do trabalho abusivo nas fábricas, de carregar peso. Você tinha mutilações em fábricas, você não tinha auxílio de acidente de trabalho. Então, isso é uma coisa interessante de pensar, a história nunca é uma via de mão única.
obviamente, a isso você vai ter uma série de reações. E todos os direitos que isso vão ser conquistados, por exemplo, proibição do trabalho infantil, redução da carga horária de trabalho para 8 horas, salário mínimo, igualdade salarial com as mulheres, só vai vir no século XX na Inglaterra. Todos esses direitos eles não foram dados, isso vale lembrar que esses direitos eles foram conquistados. Então, para finalizar nossas aulas, eu vou citar 2 movimentos importantes de contestação, que apesar de ter sido derrotados, reprimidos, não foram inteiramente derrotados, porque os reflexos deles vai repercutir na sociedade. O primeiro vai ser o ludismo. Não se sabe o porquê desse nome, mas tudo indica que foi a partir de Ned Ludd, um operário que estimulava os trabalhadores a destruírem as fábricas, especificamente as máquinas. Eles associavam a máquina à origem da miséria humana. Só que qual é o problema? É que eles quebravam as máquinas e não surtia efeito, porque o burguês, dono da fábrica, ele tinha capital acumulado para repor essas máquinas. De outro lado, apesar dessa intensa revolta e repressão, cerca de 20 líderes foram enforcados logo após a quebrança das máquinas, você vai ter também um movimento chamado cartismo. Cartismo porque eles queriam uma carta de direitos. Vai ser sufocado, né? Defendia o voto universal masculino, ainda não feminino. Você defendia uma série de direitos para os trabalhadores, a participação dos trabalhadores no parlamento, porque o voto era por renda, censitário. E também foi derrotado em curto prazo, mas a longo prazo essas experiências do cartismo e do ludismo vai dar origem a uma entidade que até hoje existe, os sindicatos. E os sindicatos eles vão propor alternativas diferentes para pressionar o governo a fazer leis para os trabalhadores, como por exemplo parar a produção. Eles tiveram a seguinte conclusão: pegar abaixo-assinado para leis não vai adiantar. Então esse lado reformista não ajuda. Mas também o lado radical de quebrar as máquinas também não vai adiantar. Então o que o sindicato ele vai formular? As greves. As greves seriam o quê? Você parar a produção para gerar um prejuízo e então forçar as autoridades, os donos das fábricas, a oferecer melhores condições de vida dos trabalhadores. Então, queridos, hoje finalizamos então a nossa aula sobre a Revolução Industrial. Aproveite essa oportunidade para revisar, estudar e também, queridos, aproveite a plataforma Eleva. Aconselho vocês a assistir as videoaulas que estão lá disponíveis e também a plataforma adaptativa, que tem uma série de exercícios para revisarmos todo esse conteúdo que é importante para a nossa avaliação. Então, uma boa quarentena, queridos. Até a nossa próxima videoaula.